Olá, pessoal. Eu sou Tarrine Ellen, nutricionista, gestora e líder de cozinhas, e hoje eu vim falar para vocês algo sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha carreira, desde que eu comecei essa minha carreira de gestora e líder de cozinhas. Tudo começou há um bom tempo atrás, quando eu era um bebezinho, quando eu era criança. Eu era Minha mãe gostava muito de fazer comida e ela me ensinava a tarefa dentro da cozinha, ela me ensinava, ela cuidava da gente, eu via ela fazendo a comida, ela colocava amor em tudo que ela fazia, naquele almoço, naquele jantar, naqueles bolinhos de chuva na ceia de Natal. Era a forma da minha mãe expressar o amor dela, era através de comida. Então, toda conversa que ela tinha que ter com a gente era na cozinha. Toda Quando ela ia me ensinar a tarefa, a gente estava na cozinha. Então, eu fui criada num ambiente onde comida e cozinha eram símbolos de amor. Aí foi assim que, por não sei como, mas Deus me fez trilhar um caminho onde eu acabei optando pela nutrição. Mas eu ainda não sabia como é que eu ia desempenhar tudo isso que estava guardado e bem escondido dentro de mim aos 20 anos, né? Eu não sabia como é que eu ia expressar tudo isso. O tempo passou, eu fiz faculdade, terminei a faculdade, arrumei meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi num um hospital pequeno, de bem pequeno porte lá da minha cidade, e eu comecei a cuidar, a fazer atendimento clínico e também cuidar da cozinha do hospital. Mas como a cozinha do hospital era uma cozinha para os colaboradores de lá, eu não tinha, eram poucos colaboradores, então eu não tinha como eu adentrar de verdade nisso. Eu não tinha muita maturidade, sabedoria para eu colocar a minha cara na cozinha, né? Aí, um ano depois que eu tinha me formado, apareceu uma vaga para eu cuidar de uma cozinha numa cidade próxima da minha, lá no Ceará. E eu comecei, fui trabalhar, passei na entrevista e fui trabalhar. Aí eu percebi que tudo que eu tinha aprendido na faculdade, naquele lugar eu ia conseguir colocar em prática. Tudo, tudo, tudo. Você imagine que na faculdade de nutrição a gente tem uma disciplina chamada gestão de unidades de alimentação e nutrição, gestão de UANS. E lá a gente aprende tudo o que tem que ser feito dentro de uma unidade. Quais são as atribuições de um gestor? A faculdade, ela me direcionou para a parte mais técnica. Quando, para os processos como é que eu posso lhe explicar? O processo técnico mesmo da coisa, a parte administrativa da coisa. Mas a faculdade, infelizmente, ela não conseguiu me ensinar uma coisa que de fato só se aprende na prática aliada com a teoria, que é liderar pessoas. Ela me ensinou que o processo técnico ele é importantíssimo, importantíssimo. Imagine só, ter que lavar prato, as coisas mais simples de uma cozinha, lavagem de pratos, lavagem de panelas, limpeza, produção, distribuição, tudo isso são processos, né? São coisas que precisam ser feitas dentro de uma cozinha. Mas a faculdade, ela, infelizmente, ela não me ensinou como eu vou colocar esses processos para rodar. Ela diz que a gente contrata pessoas e essas pessoas vão fazer os processos. Simples assim. Mas a faculdade, infelizmente, ela não ensina em nenhum curso até agora, né, que eu conheça, não lhe ensina te ela não te prepara para aliar a prática, a parte teórica, com a parte da prática. Ela não ensina, porque imagine só, quem é que vai fazer a lavagem de pratos? Quem é
que é uma máquina que vai lavar o prato? Quem é a máquina que vai lá buscar o prato e vai botar ali, vai tirar a sujeira no máximo e botar lá? É a máquina que vai fazer a comida? É a máquina que vai lidar com os clientes? Não, são pessoas. E infelizmente a faculdade ela não ensinou e ela não ensina a lidar com as pessoas dentro de uma cozinha. E hoje eu vou comentar com vocês como foi o meu processo, que eu passei 3 anos, pessoas. Eu passei 3 anos tentando e indo por isso, por aquilo, e fazendo, e até errando, acertando, acertando, errando, acertando. Eu passei 3 anos nessa brincadeirinha para poder encontrar e desenvolver uma forma de eu aprender a lidar com as pessoas e aprender a liderar. Coisa que você vai conseguir fazer se você quiser, se você acompanhar os vídeos aqui que eu estou disponibilizando, vocês podem ter galgar posições onde vocês vão conseguir implementar na cozinha de vocês, na one de vocês, todas essas técnicas que eu desenvolvi em 3 anos, vocês vão conseguir facilmente em até 3 meses, porque é só técnica colocada em prática. Mas vamos lá. Aí eu passei esses anos todos tentando. Aí eu fui para o meu primeiro emprego. Vou contar. Meu primeiro emprego. Como foi que aconteceu? Meu segundo emprego, né? E o meu primeiro na gestão de cozinhas. Aí eu fui e lá eu percebi que lá eu conseguiria colocar tudo em prática do que a faculdade ensinou. Mas eu não conseguia ter controle total. Eu sempre ficava preocupada. Eu entrava 7 horas da manhã e saía 8 horas da noite. E aí ainda ia mandar planilhas preenchidas e relatórios na mesma noite e só ia dormir lá para as 10 horas da manhã. Então eu deixava o meu dia todinho no trabalho, porque eu não sabia fazer, né? Cuidar de gente, eu não sabia trabalhar com pessoas. Então aconteceram várias situações onde os meus colaboradores naquela empresa, eles tiraram assim meu couro, meu juízo, até que eu aprendi a lidar com eles de uma maneira, não da maneira correta, da maneira mais eficaz, mas eu fui dando o meu jeito. Foi o meu processo, né? Eu fui lidando com eles, fui aprendendo, até que por questões que eu acredito que foram cristocidências, né? Mas por coincidência da vida eu tive que pedir as contas do emprego que eu estava por causa de questões familiares e pessoais, porque eu tinha um filho e eu não estava conseguindo dar conta de filho e de trabalho, então eu optei por voltar para minha cidade e abrir um negócio para mim e cuidar do meu bebê, do meu filho, que na época ele tinha 3 anos. Aí o que foi que aconteceu? Nesse intervalo de tempo que eu pedi as contas, apareceu vaga para nutricionista, gestora de unidade, numa outra cidade, na cidade onde eu tinha passado muitos anos estudando e trabalhei lá também. Mas eu fui para essa cidade de novo e voltei para lá. Então eu adiei um pouco o meu sonho de empreender, né? Eu adiei um pouco. E voltei e fui trabalhar nessa segunda empresa. E foi lá, meus queridos amigos, que eu desenvolvi essa forma de lidar com as pessoas, de liderança. Foi lá onde eu entendi tudo, onde eu percebi, caiu a ficha de tudo. Aí eu viajei, fui trabalhar nessa cidade, nessa empresa. Aconteceram várias situações, parece que tudo conspirou para combinar onde eu ia me tornar essa líder que eu me tornei. E estou me tornando, porque nós estamos em constante aprendizado e construindo quem somos diariamente, né? Essa percepção que eu tenho, essa é a ideia que eu tenho de profissional, né? Que a gente está todos os dias galgando ser melhor. Então, aí eu fui para essa empresa. Assim que eu cheguei, eu era muito novinha, eu acho que eu tinha já 27 anos, só que 27 com cabeça de 20, parece que eu tinha parado no tempo, porque eu continuava
inocente, ingênua, infantil. Eu era bem bebezinha mesmo naquela época. Oh, Deus do céu, quando eu lembro. Enfim, aí eu fui. Aí era uma empresa muito grande, uma multinacional, renomada demais. Então eu precisava dar, né, trabalhar bastante quem eu era para eu poder fazer jus de estar naquele emprego. Mas essa ficha só caiu um pouco depois, ela demorou um pouco para cair essa ficha. Aí o que foi que aconteceu? Eu fui contratada e tal, e tal, e tal. E eu lembro que na minha primeira semana, no meu primeiro. A gente trabalhava até sábado também. No meu primeiro sábado, na minha primeira semana, um colaborador que eu tinha lá, ele demonstrou insubordinação. E como eu tinha acabado de chegar, eu não queria desgostar ninguém. Eu deixei passar. Depois esse colaborador e mais outro, porque o outro viu o comportamento dele e eu não fiz nada, começou a demonstrar mais insubordinação. E eu, com medo de desagradar meus colaboradores, porque eu tinha acabado de chegar, eu queria conquistá-los, toda aquela coisa. Eu sei que foi vamos dizer que a cozinha toda a equipe que eu tinha, apenas um deles não viu, né, não se viciou no comportamento errado dos outros, não se influenciou. E eu tive muito problema, muitos problemas não, eu tive muitos desafios. E com o passar do tempo, eu fui, e trabalhando, e chorando, e sofrendo e tal. Aconteceram inúmeras situações que na época foram muito dolorosas para mim, porque eu pensava, eu estou fazendo de tudo por essas pessoas, eu estou tentando, e eles não estão correspondendo às minhas expectativas, que eu estou trabalhando para liderá-los e eles não estão vendo. Eu sempre botava a culpa no outro, né? Por que eles fazem isso? Por que eles são assim? Oh, meu Deus do céu, o problema é isso. Para vocês terem noção, aconteceram várias vezes do almoço atrasar, dos cofres que a gente fazia atrasar também, porque eles já estavam viciados no comportamento antigo que o gestor da época também tinha. E que eu não sei se vocês já perceberam na empresa de vocês, é que vocês são um modelo e os seus colaboradores imitam quem vocês são. Então, continuando a história, eu lembro que aconteceram várias situações onde eu chorava, eles me respondiam, aconteceu de briga dentro da cozinha, eu ter que apartar a briga entre eles, aconteceu de me responderem, aconteceu de advertência, deixar a comida estragar, aconteceu de coisa estar suja, muitas coisas aconteceram. E eu não entendi o porquê, o que estava acontecendo para eles serem daquele jeito, porque eu via os outros setores que tinham, a empresa tinha vários setores, eu cuidava da cozinha, né, do refeitório, e tinha outros setores e elas tinham suas reclamações, mas eles conseguiam dar conta. Eu já queria ir embora, eu já não queria mais ficar lá, mas eu precisava estar lá, por causa que era eu sozinha, eu tinha que dar conta. Eu sei que eu lembro que aconteceu a situação mais grave para mim, que eu já estava passando por esse processo de perceber a necessidade de mudança minha. Eu perceber a minha mudança que eu precisava. Eu já estava nessa época de perceber isso. Aí eu lembro que aconteceu uma situação muito grave lá. O que foi que aconteceu? Eu tinha 2 cozinheiros, um da parte da manhã e um da parte da tarde. E eu fiz a contratação desse segundo cozinheiro, da parte da tarde. O meu primeiro erro foi não saber como contratar, não saber que características eu tinha que buscar nessas pessoas que eu estava contratando.
Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Eu vou focar nessa parte aqui de eu ter contratado errado e ter que aprender a lidar com o meu erro. Beleza, vamos lá. O que foi que aconteceu? O cozinheiro da manhã tem uma personalidade muito forte, um jeitão muito grosseirão de ser, né? Um homem mais velho e tal. Começou a ter conflito com o cozinheiro da tarde, que da mesma maneira, um pouco mais novo, mas tinha a mentalidade bem mais tradicional, onde não admitia ser liderado por uma mulher e toda aquela situação que a gente já sabe que existe, infelizmente, mas a gente precisa aprender a contornar isso e controlar tudo isso, né? Aí os dois estavam tendo problemas um com o outro. E nessa questão de ter problemas um com o outro, estava começando a interferir dentro da cozinha, onde o clima ficava complicado, as pessoas ficavam com medo do que poderia acontecer, o medo tipo da picuinha que estava havendo. Até que teve um dia que eles brigaram por causa de um alho, por causa de uma pasta de alho que eles fizeram, que um fez e o outro botou demais e tal. Eu sei que ele não precisava de um motivo forte. A única coisa que precisava era de algum motivo para eles brigarem. E eles começaram a brigar dentro da cozinha. E quando aconteceu, eu me levantei, eu estava resolvendo umas coisas, não lembro bem o que eu estava fazendo dentro da minha sala. Eu me levantei e fui lá. Porque um estava partindo para cima do outro, para brigar. Aí o que foi que eu fiz? Eu me meti no meio e disse que isso ali não ia acontecer, que pudessem parar, podem parar de brigar, que isso não estava certo, que isso não era comportamento e tal. Pararam de brigar e a gente levou os dois. Eu imediatamente fui atrás do subgerente da loja e fui resolver a situação. Fui passar para ele o que tinha acontecido. Então ele convocou todos no setor da RH para a gente poder ter um papo, saber o que foi que tinha acontecido e tal. Todos eles fomos para lá, cada um expôs o seu ponto e tal. Terminou, o meu subgerente mandou que todo mundo saísse e que eu ficasse, que eu permanecesse. Enquanto, na minha cabeça, quando o pessoal saísse, o meu subgerente ia dizer, Tahine, esse cara dá trabalho demais, demita. Eu não sei o que, eu imaginei que ele ia dizer isso pra mim, mas ele disse exatamente o contrário. Ele disse assim, Tahine, a culpa é sua. Aí eu olhei assim, meu Deus, o que eu poderia fazer? Como é que isso é culpa minha? Como é que isso é culpa minha? Eu fiquei indignada, com vontade de matar ele, porque isso ali não fazia sentido na minha cabeça. O que eu poderia fazer? Eu me meti no meio deles e o que eu precisava fazer mais para mostrar que eu estava tentando. Mas isso tudo na minha cabeça, eu não disse nada, eu fiquei calada. Do jeito que ele estava falando, eu só estava escutando. E ele dizendo uma coisa, ele dizendo outra, e dizendo, Tahine, a cozinha é sua, Tahine. Tudo que acontece lá é responsabilidade sua, Tahine. Quando vocês acertam, a responsabilidade é sua. Quando vocês erram, a responsabilidade é sua, a culpa é sua. Você precisa entender que isso é sua responsabilidade. E naquele dia ele conversou comigo, ele disse assim, Taina, eu não entendo como é que você consegue ser mais rígida com seu filho, você sabe educar seu filho, eu vejo que seu filho é um menino muito educado, mas você não sabe educar os seus colaboradores, Tahine. Como é que você faz isso? Como é que existe uma Tahine fora daqui e uma Tahine dentro daqui que é totalmente diferente? Aí, enquanto ele falava, eu estava só calada escutando, porque eu fui criada que a gente não pode, né? Como é que eu posso dizer? Seria um desrespeito responder nesse momento. Então, como eu tive essa criação bem tradicional, eu fiquei calada, não podia dizer nada. Então, eu fiquei calada. Aí,
O que foi que aconteceu? Eu saí de dentro da sala do RH arrasada, pensando que tinha. Eu entrei lá com a cara, com o pensamento de que eu tinha abafado, que eu tinha feito tudo, que eu tinha ó, nota 10, nota 10. E eu saí lá arrasada, de lá arrasada. E eu pensei, eu vou perder esse emprego. E a gente estava no meio da pandemia. E eu pensei, eu vou perder esse emprego. E o que eu vou fazer? Eu estava divorciada na época. Eu tinha me divorciado, estava com meu filho, cuidando do meu filho. E eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou perder esse emprego. Aí eu pensei e chorei. Na época eu tinha um namorado e ele só escutava. E dizia que eu era muito boa, que eu precisava só aprender, eu só precisava estudar. E eu lembro que no dia que aconteceu essa situação, o meu subgerente ele disse, Tahine, você precisa ser líder. Você precisa desenvolver sua liderança, Tahine. Aí eu ficava pensando, meu Deus, como eu vou desenvolver isso? Onde é que eu encontro as ferramentas para desenvolver isso? Porque os livros eles não conseguiam me dar. Eu lia sobre o assunto, mas eu não conseguia encaixar, não conseguia tornar aquilo real na minha vida, pegar a teoria e colocar na prática. Eu não conseguia, porque o livro falava sobre aqui tinha uma música, falava sobre conhecer a si mesmo, que o, você precisava liderar a sua equipe, liderar a si, tal, tal. Meu Deus, como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou fazer isso na minha cozinha, na minha vida? Aí eu chorei. E esse meu antigo namorado, meu ex-namorado, ele achava só graça e dizia, se acalma, você vai conseguir, você é uma mulher muito inteligente. E começava me pontuar, né, algumas coisas que eu conseguia fazer. Então isso ali era fácil, eu só precisava querer. Eu lembro que eu enxuguei minhas lágrimas e disse, agora eu me sinto desafiada. Agora vai ser o meu ponto de virada. Aí o que foi que aconteceu? Houve a troca de gerente, subgerente, e estavam dois gerentes, subgerentes novos no lugar onde eu trabalhava. E eu pensei, nenhum deles conhece quem eu sou. A Tahine fraca, a Tahine que não sabia quem ela era, a Tahine que não tinha identidade de fato, que queria agradar a todo mundo, que não tinha posicionamento, que não tinha uma personalidade definida. Eles não conhecem essa Tahine. Então eu vou construir uma nova Tahine. Eu vou fazer uma nova história para essa Tahine que está nascendo. Aí mudou, né, o gerente, como eu estou lhe dizendo, e eu vi uma luz no fim do túnel quando eu vi a mudança acontecendo exterior. Então, se mudanças estavam acontecendo no exterior de mudar gerente, um colaborador meu pediu as contas e eu tive que contratar outro. E se estava acontecendo externo, por que não podia acontecer interno? Aí o meu ponto de virada foi exatamente isso, essa mudança de mentalidade. Eu peguei, botei a chave na ignição do meu cérebro, do meu coração e de tudo que eu era e disse, agora eu vou mudar. Aí eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi um negocinho que eu vou ensinar para vocês mais na frente, que foi um método que eu desenvolvi, mas eu só tive noção de que eu tinha desenvolvido dessa forma, esse método, depois que eu já consegui os resultados, lógico, né? Quando eu percebi que aquilo ali que eu tinha feito funcionou, aí eu, então é aqui que eu preciso, né? Foi só depois que eu descobri que eu tinha feito esse método. E eu fiquei me sentindo, né? Olha, eu não acredito que eu consegui. Não. Mas eu passei por um processo de mudança de mentalidade. Eu sempre digo que tudo na vida você precisa mudar a mentalidade que você tem. Se você tem uma mentalidade de a coitadinha, de vítima, ou a bichinha, oh meu Deus, e tal.
Por que que os outros não fazem assim? É porque essa era a minha mentalidade. Mas você pode estar pensando agora, por que que minha equipe deixa queimar as coisas? Ou por que o meu negócio ele não está indo para frente? O que está acontecendo? Que tem cliente, o meu produto é bom, mas por que eu não estou conseguindo deslanchar? Você pode estar se perguntando isso. E eu digo que é a sua mentalidade. Eu nem conheço a sua família, a sua vida, sua família, quem você é, mas eu tenho certeza que se você está num momento onde você vê que não tem lucro na sua empresa, é porque você ainda não mudou a mentalidade. Mas já já a gente fala sobre isso. Então, o meu ponto de virada foi exatamente isso. Eu mudei a minha mentalidade e eu descobri que eu amava estar dentro de cozinhas. Por causa da minha família, porque cozinhar na minha família é exatamente isso, é amar. Eu senti o amor da minha mãe através da forma com que ela cozinhava. E ela deixava os filhos na cozinha, ela ficava conversando com a gente, era na cozinha. A tarefa que eu ia fazer da escola, eu estava perto dela e era na cozinha. Tudo que acontecia era na cozinha. Então eu desenvolvi um vínculo muito grande. Eu até pensei em migrar de área, que eu queria, eu percebi que eu estava crescendo, evoluindo, e já estava pronta para me tornar, na minha concepção, eu já estava pronta para assumir um próximo patamar. Tentei ser subgerente de loja e passei em até, acho que até a metade de algumas. Eu consegui passar em algumas etapas, só que eu fiquei no meio do caminho porque eu não tinha conhecimento da loja, tudo, né, de todo o processo da loja. Mas graças a Deus que não deu certo, porque eu percebi que eu amava cozinhas. E é lá na cozinha que eu me sentia muito bem, muito bem. Eu comecei a desenvolver um relacionamento com os meus colaboradores. Mas antes de desenvolver com eles e concomitante a desenvolver esse relacionamento com eles, eu comecei a trabalhar aqui dentro. Criei alguns métodos para poder trabalhar o meu aqui e para daqui se tornar, né, e expandir, né, sair de dentro de mim tudo aquilo que estava na minha cabeça e tudo aquilo que eu tinha me transformado. Então eu desenvolvi um bom relacionamento comigo, depois um bom relacionamento com os meus colaboradores e aos poucos, lógico que não demorou mais para mim, porque eu fui pela tentativa. Eu fui fazendo isso, eu fui fazendo aquilo, não funcionava, eu vou fazendo aquilo, vou fazendo aquilo. Não funcionava. Ou funcionava e eu aderia. E com o passar do tempo eu fui. Né? Eu passei, como eu lhe disse, eu passei 3 anos. Foram 3 anos dentro daquela empresa que me fizeram me construir. Me construir de pouquinho, pouquinho, pouquinho. E ainda estou em construção. Ressalto isso, que ainda estou em construção. Então, o que foi que aconteceu? O meu ponto de virada foi mudança de mentalidade e eu percebi que eu queria trabalhar em cozinhas e queria empreender em cozinhas. E eu comecei, dentro do emprego que eu estava, eu já comecei a empreender. Comecei a cuidar, empreender junto com uma amiga, numa confeitaria. Então a gente tem uma cozinha de confeitaria e então a gente começou a empreender. Mas concomitante a isso, eu estava empreendendo dentro desse emprego. Aí eu desenvolvi um método, apliquei, né? Só que esse método eu só tive percepção que eu tinha desenvolvido bem depois, né? Porque eu estava colhendo os frutos. E com o passar do tempo, eu fui vendo como tudo aquilo estava se transformando na minha caminhada. Eu comecei a perceber que aquele colaborador que dava trabalho, que me respondia, não estava fazendo mais aquilo. O colaborador que estava sendo insubordinado, ele não estava fazendo mais, não estava cometendo mais aqueles erros. Eu lembro que no começo, assim que eu entrei, eles gostavam muito de brincar comigo, com minha cara.
Eu ficava indignada mesmo, que eles fingiam fazer algo só para tirar o meu juízo, o meu sossego. Aí depois achavam graça, é brincadeira, tá rindo, ela é aperreada demais. Eles fazem isso, eu ficava, quero matar. Mas eu percebi que eles só faziam aquilo comigo porque eu permitia. Eu descobri isso não só na vida profissional, até na vida pessoal, que as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite e aquilo que a gente faz conosco. Então eu comecei a mudar algumas posturas, comecei a ficar mais na minha e cortar uma coisa, liberdade, se cortar aqui, cortar ali, e me interessar mais pelo meu colaborador. Eu falava, conversava mais com eles, perguntava sobre até a vida pessoal, de vez em quando eu perguntava o que estava faltando, se eles estavam precisando de alguma coisa, como é que foi o final de semana. E assim eu fui ganhando terreno. Eu elaborava uma competição entre eles e para desempenhar, por exemplo, eu gostaria que eles fizessem algo e tinha uma certa resistência para fazer, então eu elaborava uma competiçãozinha entre eles e quem fizesse primeiro ou quem fizesse mais ia ganhar um bônus, ia ter um destaque, ia ter uma folga, enfim. Eu elaborei vários métodos para ter começar a colher frutos. E na minha cabeça, quando eu começasse a colher frutos, ia ser só com o meu relacionamento com eles. Eles iam me respeitar e iam fazer o que era para ser feito. Mas não foi só isso, foi muito mais além. Eu sempre bati a meta, sempre bati a meta. Eu sempre fui muito boa com cálculo, com a parte financeira da UAM. Sempre fui muito boa. Eu nunca tive. Eu lembro que o meu subgerente, na época que eu não era tão boa líder, ele dizia: Tahine, você é magnífica, perfeita nessa parte aqui de finanças. Você cuida muito bem das finanças da cozinha, mas você não sabe liderar. E aqui você precisa saber fazer tudo, porque você foi contratada para resolver problemas. Aí, né? Enfim. Aí, voltando para a parte que eu percebi que a minha liderança ela estava gerando frutos muito maiores do que eu imaginava. Eu estava focada só no relacionamento com eles e no respeito. Mas quando eu percebi que a minha liderança ela estava fazendo com que eu lucrasse mais, que os meus clientes estavam ficando satisfeitos, que os desperdícios estavam diminuindo na cozinha, que os processos estavam consolidados. Quando eu percebi que eu estava economizando em produto de limpeza, estava economizando em produtos do gênero alimentício, na produção, estava reduzindo o desperdício. Os meus clientes que comiam da comida, eles estavam ficando mais satisfeitos, não só com a comida, mas também com o atendimento que meus colaboradores estavam desempenhando. Eu percebi que a liderança ela era a chave para eu ter uma UAM lucrativa. Eu ter uma unidade de alimentação e nutrição que me desse lucro. Aí eu percebi qual é o papel de fato de um gestor barra líder, porque nós precisamos gerenciar o processo, mas também nós precisamos gerenciar pessoas. E o líder gerencia pessoas. O gestor, ele apenas gerencia o processo, coisas. Então, quando eu me dei conta que tudo isso, a liderança, ela era capaz de fazer, uma boa liderança era capaz de fazer, aí foi que eu me apaixonei pela cozinha. E eu disse, é agora que eu vou implementar isso na minha cozinha, lá na minha confeitaria. Então é agora que eu vou tornar a minha cozinha, transformar a minha cozinha da confeitaria em uma unidade de alimentação e nutrição. Porque é com liderança que a gente vai ter todos os processos bem consolidados e tudo fluindo da maneira mais perfeita e mais tranquila. Não vai ter problema?
Impossível. Sempre vão ter desafios diariamente. Mas veja bem, eu falei problema e depois corrigi. Falei desafio. Porque você precisa mudar ao ponto de perceber que todas as dificuldades que acontecem com você não são para fazer você parar, mas são sim para fazer você ser desafiado e você mudar. Quando eu me toquei disso, quando eu percebi que todas aquelas situações de desconforto, que eu chorava muito, gente, eu chorava demais, ai meu Deus do céu, eu era Maria Chorona. E quando eu percebi que tudo aquilo ali era moldando a líder que eu ia me transformar, deixei para lá. Hoje acontece uma situação, eu já nem fico tão preocupada, porque eu sei que a situação vai se resolver. E muito mais, eu vou aprender com aquela situação. Eu vou saber como é que eu posso agir numa outra vez, que não vai ser igual, mas eu já vou fazer de uma maneira que pode levar ao acerto. Ai, gente, então foi isso, a minha história, mais ou menos, sobre como foi que a liderança em cozinhas, em unidade de alimentação e nutrição transformou a minha vida. E eu passei 3 anos, né, uma média de 4 a 3 anos, de 3 a 4 anos, tentando, desenvolvendo, por tentativas de como fazer, se isso dá certo, se isso não dá certo, se eu vou ou se eu não vou, como é que eu tenho que fazer, qual o caminho que eu tenho que seguir. Essa era a minha maior dificuldade. O meu gestor dizia, Tarine, você precisa melhorar, você precisa ser líder. Mas eu ficava pensando, como é que eu vou desenvolver, como é que eu vou botar tudo que tem lá no papel, como é que eu vou botar na minha prática, na minha vida. E eu desenvolvi uma forma de você colocar em prática a liderança de fato. Eu vou te ensinar a ser um líder de verdade. E o que eu passei por 3 anos, você pode usar tudo isso que eu posso te ensinar e implementar na sua cozinha, implantar na sua unidade de alimentação e nutrição, e em no máximo 3 meses você vai conseguir ter os resultados que eu estou falando aqui para você, de redução de desperdício, um bom relacionamento entre os seus colaboradores. Você vai poder ter lucro, você vai desperdiçar menos, você vai ter menos desperdício de tempo, de dinheiro, de produtos, de insumos, de tudo, com uma boa liderança. Você pode implementar todas essas coisas que eu passei 3 anos, de 3 a 4 anos, para transformar, né? Fazer minha cozinha ser, minha unidade de alimentação e nutrição ser. Você pode e consegue fazer isso em até 3 meses. Você pode fazer. É só seguir o passo a passo que eu vou te dar, que eu vou te ajudando, e você vai conseguir desenvolver sua cozinha, desenvolver sua liderança, e você vai colher os frutos que eu já colhi. Boa noite, muito obrigada, até mais.